Vamos começar mais uma aula do curso Design Descomplicado. A gente vai voltar a ter matéria nova no Photoshop, beleza? Dessa vez a gente vai ver aqui, ó, estilo de camada. 2 cliques aqui em cima da camada, vai abrir esse menuzinho, beleza? Então, 2 cliques aqui, ó, não é em cima do nome, é aqui, dentro dela. 2 cliques, abriu o estilo de camada. Show? Vamos aprender como esse menu funciona. Então, já deixa seu like, compartilha com os amigos, comenta que ajuda pra caramba e se inscreve que tem muito conteúdo ainda por vir. Vamos lá. Tem aqui o chanfro e entalhe. Gente, essa parte de opções de mesclagem aqui vai ser outra coisa, tá? Vai ser outra aula, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo. Tem aqui o chanfro e entalhe, certo? Como que a gente vai saber o que o chanfro e entalhe está fazendo? Primeiro, vou dar um zoom bem grande aqui no texto, que eu quero trabalhar mostrando tanto como se aplica no texto quanto se aplica na imagem. Então, deu zoom no texto e vou clicar aqui em chanfro e entalhe, tá? Tá vendo aqui embaixo que tem amarelo e embaixo marrom, certo? Eu vou mudar aqui para branco e preto. Você também poderia, se você quisesse, selecionar aqui uma cor dentro do seu texto, clarear a cor, pegar uma tonalidade dela mais clara, e aqui seleciona de novo e pega uma tonalidade dela mais escura. Mas aí já é um controle um pouco mais avançado dessa parte aqui, tá? Então a gente vai usar o branco e preto, que é o padrão. Você pode usar o branco e preto, ele vai funcionar de qualquer forma, não tem problema, beleza? Então, o que a gente precisa entender aqui? Basicamente, isso vai dar um leve efeito de 3D. É o efeito de 3D mais tranquilo de fazer no Photoshop, tá? Tem aqui a profundidade, tamanho e suavização. Vou jogar a suavização para baixo, para 0, para a gente ver como que tá ficando. E o tamanho também, ele estava muito grande, você não consegue ver. Agora que a profundidade e tamanho estão bem menores, olha o efeito em 3D que você já consegue ver sendo aplicado na imagem, tá? Aqui a gente pode controlar também, chanfro externo. Eu posso trabalhar esse efeito 3D como se ele tivesse sido marcado em alguma coisa. O chanfro interno é o efeito 3D para dentro do texto e é também o mais usado. Você vai ver as pessoas usando mais o chanfro interno, beleza? Mas você também pode tentar usar todos os outros. Entalhe é como se ele realmente tivesse sido entalhado na imagem. Entalhe elevado e traçar entalhe. Aí é com você de saber qual você vai usar. Vai testando, vai vendo qual que se adequa mais ao seu estilo, tá? Basicamente, todos eles funcionam da mesma forma. Se eu aumento a profundidade, vai ficar cada vez mais 3D, tá vendo? Ó, vai ficando cada vez mais 3D, cada vez que eu vou aumentando aqui a profundidade. O tamanho, eu vou movendo esse 3D. Ó. Quanto maior o tamanho também, eu vou movendo esse 3D mais para dentro da imagem. Mas você tem que tomar cuidado para não deixar desproporcional, como está agora. Está desproporcional, você já não consegue ver o 3D direito. Causa uma sensação de estranhamento, tá vendo? Você também pode vir aqui na suavização, ó, e tentar suavizar um pouco. Quando você aumenta a suavização, ele já dá aquela leve suavizada em tudo, nas bordas e no interior. E aí já fica menos estranho de ver. Mas eu prefiro usar a suavização até com um tamanho menor. Por exemplo, o tamanho é assim e a suavização eu dou uma aplicada bem de leve. Vou botar aqui em 6. Olha lá. Já fica legal, certo? Tá vendo aqui embaixo agora o sombreamento? Ó. Aqui tem o ângulo e a altitude. Eu posso mexer esse ângulo para mexer a luz vindo em cima desse texto. Se eu mexo esse ângulo e boto em 23, olha da onde a luz vai estar vindo e aonde vai estar a sombra da imagem, tá vendo? Ó, a gente pode sempre ir trabalhando da onde está vindo a luz em cima desse texto, tá? Isso aí é com você também de ir praticando, para você ir vendo em cada arte sua como isso será aplicado. Tenta deixar o 3D o mais claro possível de se enxergar. Não deixa um 3D confuso, isso pode causar uma sensação de estranhamento, tá? Você também pode colocar aqui, ó, suave, técnica suave, cinzel sólido, que aí fica tudo menos suave, mesmo com a suavização aqui ativa, e cinzel suave, para deixar mais marcado, mas menos marcado que o cinzel sólido, tá? Você também tem o contorno de reflexo aqui, ó, que você determina um novo formato para o seu 3D, tá? Eu vou deixar no clássico.
deixar nesse aqui, em um clássico. Não, nesse aqui que estava anteriormente. Beleza. Agora, a gente também tem o contorno aqui, ó. Contorno, você também pode mexer, tá vendo as bordas da imagem? Tanto a borda exterior quanto a borda interior, você consegue mexer no formato dela, aumentando e diminuindo a escala. Você também pode trabalhar o formato dela aqui, nesse contorno, já pré-definido. Inclusive, se você clica aqui, você consegue carregar contornos que você pode baixar da internet, tá? Tem contornos sendo vendidos na internet, também tem os gratuitos, você pode baixar e colocá-los aqui. Eu nunca fui de usar muito contorno, mas eu sei que tem bastante gente que usa, beleza? Vou desmarcar aqui o contorno, vou marcar a textura agora, ó. Olha só a textura dentro do texto, ó. Eu posso selecionar várias texturas, tá vendo? Inclusive, se eu clico aqui, eu também vou ter várias outras texturas aqui, ó. Vou botar, por exemplo, padrões de pedra. Ok? Não. E eu posso selecionar padrão de pedra, a textura de pedra para dentro do meu texto, tá vendo? Olha lá. Várias texturas diferentes que você pode controlar a escala e a profundidade delas também, beleza? Mas eu também não sou muito de usar textura já criada pelo Photoshop. Eu gosto de usar texturas extra, que a gente consegue arrumar ou na internet, ou você criando a sua própria textura. Mas de qualquer forma, é bom você sempre testar colocar uma textura, pois ela cria profundidade nos seus objetos, beleza? Agora, eu vou salvar esse chanfrentalho só dando um OK aqui. Tá vendo que agora embaixo do meu texto vai ter efeitos chanfrentalho? Eu posso desativar o olhinho do efeitos para ver como fica sem efeito nenhum, assim como eu posso desativar só o efeito chanfrentalho aqui, tá? Uma coisa muito importante, você pode clicar com o botão direito em cima da camada, ó, clicou com o botão direito e vem aqui, ó, copiar estilo de camada. Copiei esse estilo de camada. Agora eu vou aqui na camada do cachorro, dou um clique com o botão direito aqui em cima do cachorro e vou em colar estilo de camada. Ah lá, ele automaticamente ganha o estilo de camada do chanfrentalho que a gente fez no texto, tá? Agora, o chanfrentalho, ele não fica tão legal em imagens, pelo menos na minha opinião, ele não fica tão legal em imagens, tá? Porque ele não consegue mexer tanta coisa, ele acaba mexendo mais na iluminação, mas isso daqui a gente conseguiria fazer com níveis. Isso pode inclusive atrapalhar depois. Então, você também pode clicar aqui com o botão direito em cima de onde está escrito efeitos e clicar em apagar estilo de camada. Beleza? Vamos voltar aqui no estilo de camada do texto. Opa, deixa eu botar o texto no centro da tela. Eu vou tirar o chanfrentalho e vou botar um traçado, tá? O traçado, ele tá muito grande. Vou diminuir bastante esse traçado aqui, ele estava gigante. E olha só como que a gente já consegue ver como funciona o traçado. Eu vou mudar a cor dele aqui, tá um branquinho. Eu vou diminuir ainda mais. A gente consegue ir controlando o tamanho do traçado no texto. Mas tá vendo que é muito importante também a gente controlar aqui o central, posição. Ó, agora externo. A gente consegue ver como que ele fica mais harmônico quando a gente usa o externo. O interno eu não gosto de usar, porque olha só, ele come muita parte do texto. E o central também é uma ótima ideia, é uma ótima opção, tá? Olha só você controlar aqui, decidir o tamanho do seu traçado. Tá vendo aqui o tipo de preenchimento? Você também pode colocar um preenchimento em degradê. Degradê que a gente já viu na aula antes. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um preenchimento de duas cores diferentes. Mas claro, é com você de saber usar isso daqui. Porque se o traçado ele já é um detalhe e com degradê, vai ficar estranho, tá? Você também pode colocar uma textura, um padrão. Assim como a gente já viu ali no textura do chanfrentalho, você pode colocar uma textura também no traçado, beleza? Mas é com você de saber usar isso. Como ficaria traçado com chanfrentalho? Olha lá. Deixa eu botar um traçado de cor normal. Ó, já ficaria um efeito legal. Aí é com você de saber controlar, tá? Vou desmarcar aqui o chanfrentalho, vou desmarcar o traçado. Vou clicar agora na sombra interna. Inclusive eu estou com duas sombras internas, vou excluir uma. Beleza. Estou com a sombra interna selecionada aqui. Deixa eu voltar tudo para o zero, para ficar mais fácil de a gente entender.
E basicamente, sombra interna. Tá vendo aqui a distância? Eu posso aumentar um pouco a distância. E ó, ele realmente cria uma sombra, como se ela estivesse vindo de dentro da imagem. E aí eu posso controlar o ângulo também. Agora o ângulo de 90 graus está muito estranho, tá? É como se fosse um 3D que deu errado, tá vendo? Vou botar esse ângulo de 90 para menos 90. Ó, agora a gente consegue enxergar como se o texto ele tivesse com uma camada do mesmo texto, só que preta por baixo. Posso diminuir aqui um pouquinho essa distância. E olha lá, beleza? A gente também pode aplicar aqui um desfoque, mas ele só vai realmente fazer sentido quando a gente aplica um tamanho. Ó, o tamanho, quando a gente aumenta, tá vendo que ele dá esse aspecto de 3D também na sombra interna? Vou diminuir aqui um pouquinho o desfoque dele. E olha como você pode ir controlando para também criar um 3D mais bruto com a sombra interna. Pode usar os dois juntos? Pode usar os dois juntos. Olha lá. Selecionei o chanfrentale e eu posso ir criando meu próprio efeito 3D. Beleza? Você pode colocar vários efeitos ao mesmo tempo, mas menos é mais, gente. Menos é mais. Usa menos coisa na imagem para dar um aspecto melhor para ela, beleza? Não esqueça de controlar o ângulo também. Você pode controlar o ângulo que vai estar acontecendo isso na imagem. E a qualidade, você também pode colocar o seu contorno aqui. Lembra que eu falei que você pode criar o seu contorno? Você pode criar aqui como se fosse uma curva, tá? Mas eu já usaria, se você fosse mexer nisso, os contornos que já vieram como pré-definição, beleza? Vou tirar aqui a sombra interna e também tem o brilho interno. Qual é a grande diferença entre a sombra e o brilho? A sombra interna, você controla o ângulo dela. O brilho interno é aplicado em toda a imagem, todo o texto, tá? Antes da gente ir para o brilho interno, deixa eu mostrar para vocês como ficaria o traçado aqui no cachorrinho. Ó, traçado. Nossa senhora, isso tá parecendo um cabelo enorme em volta dele. O traçado, ele também tem que ser usado com muita cautela em cima de imagens. Ou seja, estilo de camada em cima de imagem é complexo, né? Você tem que ir tomando muito cuidado com o que você está fazendo, tá? Olha a sombra interna. Agora, uma técnica que você pode usar bem legal com a sombra interna dentro do estilo de camada em imagem é: você seleciona uma cor dessa imagem que esteja mais perto da ponta. Porque quando você seleciona isso, olha só, eu vou remover a sombra interna. Tá vendo que aqui em cima era bem mais esbranquiçado? Olha agora como que a gente consegue colocar a cor natural dele. A sombra interna ajuda muito a reduzir o ruído que fica nas bordas da imagem quando a gente corta, beleza? Então, vamos voltar pro texto. Tá curtindo o vídeo até aqui? Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilha, que me ajuda bastante. Você sabia que eu também dou aula particular, né? Aqui o curso você está vendo só por cima, o básico do Photoshop. Se você concluir o curso, você também ganha desconto comigo. Mas deixa eu falar um pouco sobre como que seriam as aulas particulares. Ao invés de você ver o vídeo, eu vou estar dentro do seu computador. A gente vai usar um programa que me conecta no seu computador e a partir dele eu consigo mexer junto com você e tirar todas as suas dúvidas. Tá com dificuldade em alguma coisa? Você me chama, a gente faz uma aula de 1 hora ou mais, se você quiser, e a gente acaba com suas dúvidas. Você sai da aula melhor no programa, conseguindo resolver tudo o que você precisava, beleza? Já que a gente já viu essa dica. Vou tirar o chanfrentale, porque ele voltou porque a gente tinha pressionado no cancelar. O brilho interno a gente consegue controlar também, como eu falei, sem ser o ângulo, mas todas as arestas da imagem, ó. Inclusive aqui tem origem, centro, que pode surgir do centro, e origem aresta. Eu normalmente uso origem aresta, tá? E aí você pode aumentar bastante, que ele vai iluminar muito, ou você pode deixar um tamanho bem ali de boa, 2, 3. Aumenta o desfoque, quanto maior o desfoque, mais rígido vai ficar nessa imagem. Você pode aumentar o intervalo também, que aí você define como que você quer que ele fique mais espaçado na imagem. Quanto maior o intervalo, mais desfocado fica. Quanto menor o intervalo, menos desfocado fica, tá? Você pode, claro, mudar aqui a cor também desse traçado. Você pode inclusive botar um traçado em degradê, tá? Você pode botar o traçado em degradê acontecendo também na sua imagem, um brilho interno, desculpa,
acontecendo também na sua imagem, tá? Em degradê. Beleza. Vamos ver o acetinado. O acetinado que, na minha opinião, é o estilo de camada mais inútil do Photoshop. A gente não usa mais isso aqui desde que o Photoshop nos permitiu começar a criar sombras melhores dentro da imagem. Porque, olha isso, o acetinado ele basicamente te confunde no que você está fazendo. Porque ele aplica uma camada de preto em cima da imagem. A ideia seria usar uma camada de preto com opacidade reduzida. Mas a gente praticamente não faz isso porque a gente já tem um ajuste de níveis de brilho e contraste aqui. Então não precisa usar esse tipo de camada de acetinado, tá? O acetinado, na minha opinião, poderia ter saído do Photoshop. Agora, olha o brilho, como que ele ficaria aplicado em cima de uma imagem. Brilho interno em cima de uma imagem, ele também vai servir para a mesma técnica que eu mostrei antes, mas ele é um pouquinho mais bruto, porque ele não define o ângulo, tá? O acetinado em cima de uma imagem só vai dar uma leve escurecida nela também. Também, na minha opinião, deveria sair, tá? Vamos voltar aqui para a sobreposição de cor. Tá vendo aqui embaixo do acetinado? Se eu dou um clique, eu posso mudar a cor do texto automaticamente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar novamente a caixinha de efeitos, porque ele estava desmarcado, então a gente não ia conseguir ver nada. Sobreposição de cor. Ó, automaticamente ela muda a cor do texto, tá? Eu posso fazer aqui uma sobreposição de cor para alterar para a cor que eu quiser. E é isso. Esse ajuste não tem muita explicação. A gente bota a cor que a gente quiser aqui, beleza? Mesma coisa tem a sobreposição de degradê. Como o nome diz, você aplica o degradê que você quiser. Isso aqui a gente também já viu antes. Você pode aplicar o degradê aonde você quiser. Sobreposição de padrão já é você trabalhar com as texturas que o Photoshop já te dá. Eu acho interessante se você souber trabalhar com isso. Por exemplo, reduzir bastante a opacidade aqui para dar só uma textura de leve, ao invés de ficar uma coisa muito bruta como essa. Tá? Trabalhar a escala, porque a escala você define o tamanho que as imagens vão ficar dentro do seu texto, beleza? Tudo isso é uma questão de você ir treinando também. Ó, lembra que eu desmarquei aqui esse olhinho? Com esse olhinho desmarcado, a gente não consegue ver o efeito. Inclusive, se a gente tentar aplicar esse efeito com o olho desmarcado, a gente não vai vê-lo, tá? Então, ele tem que estar marcado para poder fazer um resultado efetivo na imagem. Agora, vamos ver como que fica na imagem esses dois efeitos que a gente já viu, tá? Sobre a posição de cor, eu pintei o cachorro. Literalmente, eu pintei o cachorro, tá? Então isso é usado também para você alterar a cor das coisas, mas eu não recomendo usar essa forma, eu recomendo usar uma desaturação. Também tem a sobreposição de degradê, ó. Você consegue colocar um degradê em cima da imagem que você quiser. Olha lá, cachorro metálico azulado. Sobreposição de padrão também no cachorro, eu consigo colocar um padrão que eu quiser em cima da imagem dele, tá? Vamos ver como que fica aqui no texto. Um brilho externo. Brilho externo, marquei. Olha o brilho em volta da letra, tá? Então eu vou reduzir aqui esse tamanho, reduzir bastante tamanho. A escala eu também posso controlar, mas eu vou mudar a cor dele antes. Eu vou botar um brilho branco para vocês verem melhor. Ó, quanto maior o tamanho, mais vai brilhar, tá? Você pode reduzir a opacidade também para ir controlando como que ele vai ficar certinho. Quanto maior a expansão, mais bruto esse brilho. Mesma coisa, você pode controlar a escala aqui, ó. E aí você vai determinando o desfoque desse brilho, tá? Tem a técnica mais suave, mais precisa. Você pode controlar também do seu brilho. Ó. Eu recomendaria você sempre usar um brilho que combine com o objeto que você está aplicando. Um brilho um pouco mais claro. Então a gente vai clicar na cor do objeto e vai puxar ele um pouquinho aqui para cima, tá? Esse brilho está muito estranho, mas ele serve para algumas coisinhas bem específicas nas artes. Então, se você quer dar um destaque em alguma palavra, em algum objeto, colocar um brilho é interessante, tá? Vamos aplicar uma sombra projetada, que esse é o que eu mais uso, tá? Tá vendo aqui a distância? Eu vou reduzir bastante para a gente poder ver bem. Sombra projetada eu vou deixar preta, que é uma sombra, vai ficar mais fácil da gente ver. Mas não existe só sombra preta, tá? Lembrando disso.
a gente já viu como que a gente pega cor específica de sombra no curso, que é no Adobe Color Wheel. Se você não assistir essa aula, vai assistir, que ela é muito importante. Não pula as aulas teóricas. Vamos lá, vou aumentar aqui a distância. E olha como eu já consigo criar uma sombra projetada na imagem. É parecido com a sombra interna, mas não é igual, tá? Principalmente porque, se eu aumento o tamanho dela aqui embaixo, a sombra fica realmente embaixo e não dentro do texto, tá? Mesma coisa, a expansão, ela vai deixar a sombra mais precisa, menos desfocada, tá vendo? E aí você pode, por exemplo, selecionar a cor e botar uma sombra que tenha mais a ver com ela também, tá? Essa sombra já é um vermelho escuro. Se ela fosse preta, ela estaria bem mais bruta, tá vendo? E aí você vai controlando também o ângulo dela, você pode colocar o ângulo que você quiser, mas essa sombra pode te ajudar bastante, tá? Tenta controlar sempre muito bem aqui a distância e o tamanho, lembrando que você também pode controlar o ruído, o contorno sem problema algum, beleza? Agora, como que ficaria esses dois estilos no cachorro? Olha lá. Se eu boto um brilho externo no cachorro, ele também vai brilhar da mesma forma, tá? Eu poderia usar isso para fazer o cachorro ter mais destaque em uma arte, beleza? Eu não gosto muito de usar esse tipo de brilho dentro de uma arte mais séria, mas é com vocês de criar o próprio estilo de vocês. Eu não vou proibir vocês de nada, tá? Tá aqui a ferramenta, você pode usar da forma que você quiser, contanto que no final fique um resultado agradável aos olhos e não só aos seus olhos. Se é uma arte para social media, por exemplo, para vender produtos de empresas, aquilo tem que atrair o público, beleza? E aí você pode controlar também a sombra aqui, ó. Olha a sombra que a gente pode colocar no cachorrinho, tá? Pode aumentar bastante a distância para a sombra ficar bem embaixo. É com você de usar da forma que você quiser. Olha a distância de longe como que fica a sombra projetada. Olha aqui embaixo, ó. Vamos mudar a cor. A distância está em 21, está muito grande. Então é uma questão de você ir sabendo ajustar, ó. Aumenta a distância, aumenta o tamanho. Ruído aqui embaixo, tá vendo em volta da sombra como que fica realmente com um ruído? Então, você tem que saber controlar tudo isso. Mas aí agora é só uma questão de prática. A teoria você já tem. Se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no WhatsApp, que a teoria você já tem, beleza? Pode assistir o vídeo novamente também. Mas aqui em cima, tá vendo aqui em cima nos estilos? Já tem os estilos pré-definidos, os estilos prontos que ninguém no Photoshop usa, nenhum usuário de Photoshop usa. Mas eles já deixam alguns estilos aqui em cima prontos, tá? Eu só não gosto de usá-los mesmo, mas é bom para vocês testarem, para verem a combinação das coisas. Toda vez que você seleciona um estilo também, ele vai te mostrar aqui, ó, como eles fizeram esse estilo. Ele vai automaticamente trocar aqui para tudo que eles usaram nesse estilo, tá? Vou botar aqui estilo nenhum, para ir também na opção de mesclagem. Tá vendo que aqui tem a opacidade e o preenchimento? Ele é a mesma opacidade e preenchimento que tem aqui do lado, ó. Opacidade e preenchimento. Eu posso reduzir essa opacidade, aí o cachorro vai virar uma fantasminha, tá? Preenchimento é a mesma coisa. A gente vai ter uma aula específica sobre opacidade e preenchimento, mas não nesse curso. A gente vai entender um pouco melhor como elas funcionam no modo de mesclagem. Vai vir uma aula em breve aqui pro canal, fora do curso, beleza? Então, a gente pode controlar essa opacidade de preenchimento aqui do lado também. Show de bola? Gente, espero que tenham gostado. Por hoje a gente só vai ver isso, porque foi uma aula extensa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, que isso vai me ajudar bastante na divulgação do canal. Valeu, galera. Até a próxima.